Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 21. O maior castigo que Jesus poderia dar ao mundo seria suspender Luísa de seu sofrimento de vítima. Como o número de pecados está quase completo, a justiça divina quer intervir. Esta manhã encontrava-me num mar de aflição pela perda de Jesus. Depois de muito esperar, veio e se estreitava tanto a mim que não podia nem sequer vê-lo. Chegava a pôr sua testa sobre a minha, apoiava seu rosto sobre o meu, e assim os demais membros. Agora, enquanto Jesus estava nesta posição, eu lhe disse: Meu adorável Jesus, tu não me amas mais? E ele, se não te amasse, não estaria tão perto de ti. E eu voltei a dizer-lhe: Como me dizes que me amas, se não me fazes mais sofrer como antes? Temo que não me queira mais neste estado. Ao menos me liberte, então, do incômodo do confessor. Enquanto dizia isto, parecia que Jesus ignorava as minhas palavras e me fazia ver uma multidão de pessoas que cometiam toda classe de infâmias. E Jesus, indignado com elas, fazia cair entre elas diferentes tipos de enfermidades contagiosas. E muitas morriam maculadas como carvão. Parecia que Jesus exterminava da face da terra aquela multidão de pessoas. Enquanto via isto, roguei a Jesus que derramasse em mim as suas amarguras, a fim de que ele pudesse poupar o povo. Mas nem sequer nisto me dava ouvidos. E respondendo-me as palavras que antes lhe tinha dito, acrescentou: O maior castigo que posso dar a ti, ao sacerdote e ao povo, é se eu te libertar deste estado de sofrimento. A minha justiça seria descarregada em toda sua fúria, porque não encontraria mais oposição. Tanto é verdade que o pior mal para alguém é ser posto em um ofício e depois ser deposto. Melhor para ele se não lhe tivesse sido encarregado daquele ofício, porque abusando e não aproveitando se torna indigno. Depois Jesus continuou a vir várias vezes no dia de hoje, mas tão aflito que dava piedade e até fazia chorar, talvez até mesmo as pedras. Por quanto pude, procurei consolá-lo. Agora o abraçava, ora lhe segurava a cabeça tão sofredora e lhe dizia: Coração do meu coração, Jesus, nunca foi teu costume parecer-me tão aflito. Se outras vezes te fizesse ver afligido, quando vertias em mim tuas amarguras, logo mudavas de aspecto. Mas agora me é negado dar-me este alívio. Quem diria que depois de tanto tempo que te dignaste a derramar tuas amarguras em mim e fazer-me partícipe de teus sofrimentos,
e que tu mesmo tens feito tanto para dispor-me. Agora, devo ficar privada? Sofrer por teu amor era meu único alívio. Era o sofrer o que me fazia suportar o exílio do céu. Mas agora, faltando-me isto, sinto que não tenho mais onde me apoiar e eu fico desgostosa com a vida. Ah, esposo santo, amado meu, amada vida minha, faz que voltem a minhas penas, dá-me o sofrimento. Não olhes minha indignidade e meus graves pecados, senão tua grande misericórdia, que não se esgota. Enquanto desabafava com Jesus, ele, aproximando-se mais a mim, disse-me: Minha filha, é minha justiça que quer descarregar-se sobre as criaturas. O número de pecados dos homens está quase completo, e a justiça quer desvencilhar-se para mostrar a sua fúria e reparar a si mesma das injustiças dos homens. Bom, para te fazer ver como estou amargurado e para te contentar um pouco, quero verter em ti apenas o meu alento. E assim, aproximando os seus lábios dos meus, me enviava seu respiro, que era tão amargo que me sentia amargar a boca, o coração e toda a minha pessoa. Se apenas seu hálito era tão amargo, o que será do resto de Jesus? Deixou-me tanta pena que me senti trespassar o coração. Capítulo 22. A caridade perfeita tem a única intenção de agradar a Jesus e comunica a Luísa a sua doçura e amargura. 12 de maio de 1899. Esta manhã, meu adorável Jesus, continuando a fazer-se ver afligido, transportou-me para fora de mim mesma e me fazia ver as ofensas que recebia. E eu comecei a pedir de novo que derramasse em mim suas amarguras. Jesus, no princípio, não me ouvia e só me disse: Minha filha, a caridade só é perfeita quando é feita com o único fim de me agradar, e então é verdadeira e é reconhecida por mim quando está despojada de tudo. Eu, tomando ocasião de suas mesmas palavras, lhe disse: Amado Jesus meu, é precisamente por isso que quero que tu derrames em mim tuas amarguras, para poder aliviar-te em tantas penas. E se te peço que poupes também as criaturas, é porque recordo bem que em outras ocasiões, depois de as haver castigado, ao vê-las sofrer tanto, a pobreza e outras coisas, também muito sofreste. Mas quando eu estive atenta e te pedindo e importunado até te cansares que derramasses em mim tuas amarguras, tanto que te agradavas em derramar em mim, livrando-as a elas, depois tu ficaste muito contente, não te lembras? Além disso, não são as tuas imagens? Jesus, vendo-se convencido, disse-me: Por ti é necessário contentar-te. Aproxima-te e bebe do meu lado. Assim fiz. Aproximei-me para beber de seu lado, mas em vez de sair a amargura, sorvia um sangue dulcíssimo que toda me embriagava de amor e de doçura. Sim, por isso estava contente. Mas não era esta minha intenção. Por isso, dirigindo-me a ele, disse-lhe: Querido bem meu, o que fazes? Não é amargo que me dás, mas doce. Ó, rogo-te, derrama tu em mim tuas amarguras. E Jesus, olhando-me benignamente, disse-me: Continua a beber e depois virá o amargo. Assim, pondo-me de novo ao seu lado, depois de ter continuado a sair o doce, saiu também o amargo. Mas quem pode dizer a intensidade da amargura? Depois que me fartei de beber, me retirei, e vendo em sua cabeça a coroa de espinhos, a atirei e pus em minha cabeça. E Jesus parecia todo condescendente, enquanto em outras ocasiões não havia permitido isso. Como era bonito ver Jesus depois que derramou suas amarguras.
Parecia quase desarmado, sem força, mas todo manso, como um humilde cordeirinho todo condescendente. Eu adverti que a hora era muito tardia, e como o confessor tinha vindo cedo, esta manhã para me chamar à obediência, não é porque ante a obediência Jesus me deixava livre, por isso voltei-me para ele e lhe disse: Jesus Dulcíssimo, não permitas que eu sirva de incômodo à família e de incômodo ao confessor, por fazê-lo vir de novo. Ah, te peço, faz-me voltar a mim mesma. E Jesus me disse: Minha filha, não te quero deixar neste dia. Nem eu tenho coração para te deixar, mas só por um pouquinho, para fazer ver à família que estou em mim mesma e depois voltaremos a estar juntos. Assim, depois de um longo debate, dando-nos um adeus recíproco, me deixou um pouco. Era exatamente a hora do almoço e a família vinha me chamar. E se bem me sentia em mim mesma, mas me sentia toda cheia de sofrimento. A cabeça não a aguentava. Aquela bebida amarga e doce do lado de Jesus me dava tal saciedade e sofrimento ao mesmo tempo que me era impossível poder tomar alguma outra coisa. A palavra dada a Jesus me fez ficar no limite. Assim, com o pretexto de que me doía a cabeça, disse à família: Deixe-me só, que não quero nada. E assim fiquei livre de novo, e em seguida comecei a chamar o doce Jesus. E ele sempre benigno voltou. Mas quem pode dizer o que passei hoje? Quantas graças Jesus fez à minha alma, quantas coisas me fez entender, é impossível poder expressá-lo com palavras. Assim, depois de um longo tempo, Jesus, para acalmar meus sofrimentos, de sua boca verteu um leite doce, e depois à noite me deixou, dando-me sua palavra de que logo voltaria. E assim encontrei-me de novo em mim mesma, mas um pouco mais livre de sofrimentos. Capítulo 23. 16 de maio de 1899. A cruz purifica e se desprende da terra e une-se a Deus. Uma vida devota, sem se despojar da própria vontade e ser dominada pela vontade divina, é falsa. Jesus continuou por outros dias, manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou um pouco de amargura da sua boca na minha e depois disse-me: A cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e, quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, mas também dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas terrenas e, em troca, lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que, examinando-a bem, poderia fazer ocupar-se todo o dia em profundíssima meditação. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: Minha filha, o que olho em uma alma é o quanto se despoja da própria vontade. Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olha um pouco para as almas, para estas almas. Dizem-se devotas, e enquanto
As coisas vão à sua maneira. Basta então uma pequena coisa, uma confissão que não foi suficientemente longa. Se o confessor não as apraz, perdem logo a paz e chegam a não querer fazer mais nada. Isso diz que não é minha vontade que as domina, mas a delas. Acredita, ó minha filha, que elas tomaram o caminho errado, porque quando vejo que realmente querem me amar, tenho tantos modos de poder dar a minha graça. Quão doloroso era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude. E assim terminou. Capítulo 24. Humildade e simplicidade. 19 de maio de 1899. Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar. Então Jesus veio e, vendo-me com este temor, disse-me: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não a penetram. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais, tanto que onde vejo a humildade, deixo fluir abundantemente qualquer espécie de favores celestiais. Portanto, não queira preocupar-se por isso, mas com um simples olhar, perceba em seu interior se está investida pela bela humildade e do resto não se preocupe. Depois fez-me ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes, também de vida santa. Por melhores que fossem, não havia nelas aquele espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos diversos modos que o Senhor tem com as almas. E Jesus me disse: eu me comunico tanto aos humildes como aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas com estes outros que tu vês, eu sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma de mim é o crer. Então acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial. Isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar sequer por um momento o que é sobrenatural. Esta é também a causa pela qual, no curso de minha vida mortal, não houve sequer um douto, um sacerdote, um poderoso em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição. Porque quanto mais humildes e simples são, também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Capítulo 25. Jesus gosta de brincar. A doçura transforma o amargo em doce. O desapego de todas as coisas dá paz e descanso. 23 de maio de 1899. Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha, fazia ver-me e queria escutar. Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha, fazia ver que me queria escutar, mas enquanto me punha a falar, como um raio desaparecia. Ó Deus, que dor! Enquanto meu coração nadava nessa tristeza amarguíssima, pela distância de Jesus, e estava ainda quase um pouco inquieta, Jesus voltou de novo e disse-me: o que há? O que há? Mais quieta, mais calma. Disse, dize o que queres, minha filha. Mas, no momento da resposta, ele desapareceu. Eu fazia o possível para me acalmar, mas depois de algum tempo, meu coração voltou a não saber dar-se paz em seu primeiro e único consolo, e talvez mais que antes. Jesus, voltando de novo, me disse: minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza das coisas. Sabe converter o amargo em doce. Por isso, mais doçura, minha filha. Entretanto,
Não me deu tempo de dizer uma só palavra. Assim passei esta manhã. Depois disso, senti-me fora de mim mesma, junto a Jesus. Havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, quem cobiçava a honra, quem a glória, e quem até a santidade e tantas outras coisas, mas não por Deus, mas para serem consideradas grandes pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas, movendo a cabeça, lhes disse: Que tolos sois! Estais formando uma rede para enredar-vos. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: Minha filha, por isso a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se desapegou de tudo, não tem necessidade de se fazer força para se afastar de todas as coisas da terra, que por si mesmas a circundam, mas vendo-se não levadas em conta, até mesmo desprezadas, dando-lhe um adeus, se despedem para não lhe dar mais incômodo. Capítulo 26. O autoconhecimento e o autodesprezo são louváveis e positivos quando combinados com o espírito de fé e conhecimento de Jesus, porque então se torna confiança e coragem. 26 de maio de 1899. Esta manhã encontrava-me num tal aniquilamento de mim mesma, até me sentir exasperada e irritada. Parecia-me ser a mais abominável que se pudesse encontrar. Me via como um pequeno verme que se movia, mas sempre ficava ali na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! No entanto, depois de tantas graças que me destes, eu sou tão ruim ainda. E meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora, veio e me disse: o desprezo de si mesma só é louvável quando está bem investido pelo espírito da fé. Mas, quando não está investido por isso, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar. Porque vendo-te tão mal, porque vendo-te tal como tu és, que não podes fazer nada de bom, desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar e dar um passo no caminho do bem. Mas apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do espírito de fé, virás a conhecer e a desprezar-te, e ao mesmo tempo a conhecer-me, confiando totalmente em poder fazer tudo com a minha ajuda. E eis que, fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Quanto bem fez a minha alma este falar de Jesus. Compreendi que devo entrar em meu nada e conhecer quem sou eu, mas não devo deter-me ali, senão que em seguida, depois de ter conhecido a mim mesma, devo voar no imenso mar de Deus e aí deter-me para tomar todas as graças que se necessitam para minha alma. De outra maneira, a natureza fica debilitada e o demônio buscará meios para lançá-la na desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor e sempre seja tudo para a sua glória. Capítulo 27. Esperar que todos acolham favoravelmente as coisas de que estamos convencidos é enganoso na imitação da vida de Jesus. Basta agir com retidão e simplicidade, sem se importar com mais nada. 31 de maio de 1899. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o sacerdote queria a aprovação de todos que o meu ser era obra de Deus, e quase queria convencer a outros confrades a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, também sacerdotes e outras dignidades
tiveram que dizer sobre minhas obras santas, até me taxar de possuído. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que o seu tempo possa brilhar mais a verdade. Para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos melhores santos, até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer. Como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito, mas o resto, não, não. Seria querer fazer um desperdício das minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse: o que quero de ti é um operar reto e simples, e dos aceites ou antagonismos das criaturas. Não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o menor incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Capítulo 28. O conhecimento do próprio nada é a base da vida espiritual. O conhecimento de Deus é proporcional ao autoconhecimento. Eles andam de mãos dadas. 2 de junho de 1899. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas 2 palavras vi 2 luzes imensas. Numa compreendia a Deus, na outra via a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol, e que, passando a outros pontos, o reflexo termina de existir fora de seu esplendor. Assim, minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus, e que, em um simples instante, pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheirosa, putrefata, verminosa, e, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é deixá-la conhecer a si mesma. O autoconhecimento e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu, vendo que por si mesmo não pode fazer nada de bom, transforma essa sombra de seu ser em Deus, e disto decorre que em Deus ela faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto com Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar. Em uma palavra, como morta, porque, conhecendo profundamente o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Parece-me que a alma que conhece a si mesma lhe acontece como essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma, entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Ó, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma, que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó, a alma que conhece a si mesma, como é afortunada!